Bom dia, estudantes do 7º ano. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Fabiana, estou aqui de intrusa, nessa aula, que vamos falar ali sobre elementos da paisagem e suas transformações. E ao meu lado, para ministrar essa aula maravilhosa, está aqui meu herói, esse homem perfeito, maravilhoso, entendeu? Faltam palavras para descrever, Antônio Russo. Obrigado pelos elogios, você me deixa até gaguejando aqui. Bom dia aos alunos do 7º ano, aos professores e a todos que vão aí acompanhar. Você não está de intrusa, você é minha convidada, sabe que você é uma das minhas amigas preferidas aqui. Faz tempo que eu te convido para você vir aqui para dar uma força. E estamos aqui para falar sobre as paisagens aí, as suas transformações, os elementos, E é uma retomada de uma habilidade do 6º ano que a professora Fabi vai falar isso, do que nós vamos trabalhar hoje. Então vai aparecer aí na tela para vocês. A habilidade que vamos trabalhar é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então a gente tem aí a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento, a identidade sociocultural. Exatamente. Então, vocês viram aí que é uma retomada de uma habilidade do 6º ano, que tiveram aí já essa aula. E, logicamente, nós vamos começar aí com uma sondagem, para vocês terem aí, como vocês já tiveram essa aula no 6º ano, para ver o que vocês vão responder aí no chat, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de paisagens que você conhece, tá certo? Aí nós vamos dar 3 minutos aí para vocês estarem escrevendo no chat e a professora Fabi vai estar respondendo aí depois aqui, com a gente. De beleza? olho neles. Vamos lá, então. Tivemos bastante interação, hein? Que bom, né? Achei animado. Então a gente tem alguns alunos aqui. A aluna Giovana, da professora Raquel, falou paisagem urbana, rural, vegetal aqui.
Temos o que mais de alunos aqui bonitos? Né? A professora Thaís falou paisagem urbana, rural, cultural e natural. O Pro Natanael falou natural e cultural. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Mas a maioria tá ali, ó, natural e cultural, né? A Mariana, aluna do professor Kleb, eu acho, perguntou, cultural? Cultural. Então vamos ver, então. A gente vai ver, então, no decorrer das aulas, se essas respostas aí dos professores e dos alunos estão corretas. Então vamos aí para a primeira imagem, paisagem. Então a paisagem nada mais é do que o conjunto de elementos naturais ou humanizados, que também chamamos de culturais, que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial, né? Até a imagem aí mostra, né, vários tipos aí de paisagens que nós temos aí, né, principalmente aqui no Brasil, né, paisagens maravilhosas, que são paisagens aí humanizadas ou culturais e paisagens naturais, certo, pessoal? O interessante é que a gente, logicamente, tem como diferenciar, porque uma paisagem humanizada, ela já diz pelo nome, né? Ela teve alguma interferência do ser humano. Mesmo que mínima, a gente vai considerar essa paisagem já com uma transformação humanizada e cultural. Né? E por que a gente chama de cultural? Né? Porque tem esse aspecto da cultura, dessa sociedade, né? Do indivíduo para a sociedade transformando o seu local. Por isso que a gente fala, né? Essa paisagem ela é local, ela é regional, ela é mundial e, logicamente, ela pode interferir. Né? Uma local pode interferir numa regional, como uma regional pode interferir numa mundial. Correto, professora? Exatamente. O caminho inverso também, Também né? o caminho inverso, né? Com a interferência, né, de povos, né, com a miscigenação, com a imigração, tudo isso aí, né, que é um processo social aí. Falando de social, temos aqui a professora de Sociologia aqui presente, tá certo? Na próxima tela a gente vai ver aí um elemento de paisagem natural, que é a vegetação. Então nós temos aí a floresta de coníferas em Serra Nevada, né, nos Estados Unidos, e logicamente a gente não vê nenhuma interferência do ser humano aí. Né? Então quando a gente não vê essa interferência, a gente chama de uma paisagem natural, na qual o elemento natural que aparece aí na imagem é a vegetação. Exclusivamente a gente vê a vegetação. Lógico, ao fundo, né, alguns podem falar, tem as montanhas, que são relevos, né? Então, já que estamos falando de relevo, né, então vamos dar aí um exemplo aí de relevo, que é essa imagem que vai aparecer para vocês aí, que é, né, o Grand Canyon nos Estados Unidos, extremamente famoso, né, no estado de Nevada, e ele, né, ele é uma região, né, que foi, né, antigamente, ela era totalmente alagada, né, a gente observa até esses traços que nós temos aí nas paredes do Grand Canyon, são, né, o movimento lá das águas antigamente, né, que hoje tem lá, né, um fio, né, dá para ver lá na imagem lá no fundo, né, embaixo assim, o Rio Colorado, né, o Rio Colorado faz essa formação de ferradura nessa parte aí. O Rio Colorado é um extenso rio dos Estados Unidos, né, então é uma região árida, é uma região desértica, mas ainda tem o rio passando por lá. Né? Imagina isso há milhões de anos atrás, né? Totalmente alagado, né? Até em certa época da Terra aí, com gelo. Então, para quem vê a imagem de hoje do Grand Canyon, né? Um grande relevo aí que a gente vê aí, né? Um grande precipício, né? Dizer que foi alagado num certo dado momento, né? É a transformação da Terra, né? É uma piscininha vazia agora. Uma piscininha vazia, muito bem. Bem legal, bem colocado isso aí, professora, eu gostei. Viu? Na próxima imagem nós vamos ver um outro elemento natural aí, que é a hidrografia. Tá? Que aí nós temos aí o exemplo das cataratas do Iguaçu, na bacia do Paraná. Então, logicamente, né, para quem conhece, né, a hidrelétrica de Itaipu foi construída nessa região, né, tirou aí, né, 3, 4 cascatas aí, mas, né, ainda continua com as suas cascatas naturais aí. Então, as cataratas do Iguaçu aí, ela tem, né, um aspecto ainda natural nessa região que a imagem aparece. Se ampliasse mais a imagem, né, de uma vista aérea, por exemplo, a gente viria lá a usina de Itaipu e é, logicamente, uma transformação humanizada dessa região, tá certo? Mas, nesse aspecto, é um elemento natural e a hidrografia, ela faz parte disso, né? Os rios, os lagos, né? Os oceanos, toda essa parte aí é um processo natural. Agora, se houver alguma construção, logicamente há uma interferência do ser humano. Como acontece na próxima imagem aí que a gente vai observar. A gente vê lá o mar ao fundo, né? Isso aí é o Cristo Redentor, né, do Corcovado lá no Rio de Janeiro.
Então é uma imagem já culturalizada, né, humanizada, né, porque tem aí os aspectos de construção, de transformação do ser humano na natureza. Logicamente nós temos, né, uma outra visão também vegetativa de morros, que é a parte natural, mas em grande parte nesta imagem, né, a gente vai considerar que é uma imagem de paisagem cultural humanizada, porque boa parte dessa imagem foi construída aí pelo ser humano, né, como boa parte dos grandes centros, né, que tem lá as suas construções, as suas edificações, que até na segunda parte da aula a gente vai mostrar algumas imagens, né, mostrando o passado e o presente, né, a transformação também, né, da relação humana, né, na relação da paisagem humanizada, transformando ela com o passar do tempo. E nós temos aí a paisagem rural, que também foi citada aí no chat aí por alguns professores e alunos, né? E nessa paisagem ela é interessante, porque tem a construção, mas nós também temos aí uma paisagem natural ao fundo, né? E todo esse verde aí de uma paisagem natural, logicamente transformada pelo ser humano, cuidada pelo ser humano, né? Pode ser uma plantação, pode ser, né, um gramado, né? Vai depender muito do aspecto que se aparece. Então, nessa paisagem rural, nós temos características humanizadas, como também temos características naturais. Então, vai depender da ruralização do local, né? Então, se você tem uma ruralização pequena, a paisagem natural ela vai prevalecer. Mas se há uma extensão de plantação, por exemplo, mesmo ela sendo verde, né, você vai considerar que essa plantação ela foi transformada pelo ser humano. Então, é uma paisagem humanizada. Então, sempre nessa questão da paisagem rural, tem que ter o aspecto da visualização. Por isso que esses elementos que a gente fala é de visualização, né, que aí a gente vê se ela é uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada. E agora eu vou mostrar aí uma paisagem que eu gosto muito de mostrar aí para os alunos nas aulas, que é a paisagem aí de Tel Aviv, em Israel, que é uma paisagem extremamente urbana, né? A gente vê aí pouca vegetação, e a vegetação que a gente vê são vegetações aí que foram plantadas pelo ser humano, são árvores, mas a gente vê a pequena quantidade de verde que a gente vê nessa imagem. Então essa imagem mostra claramente, né, como a interferência do ser humano ela é forte, né, numa paisagem mais urbana, mais cultural, né, professora? Exato, né? Na outra aula a gente até comentou, né? A gente pode pegar até, por exemplo, Abu Dhabi, que você pega uns anos atrás, que era um deserto, e hoje tem uma coisa que você não vê, é deserto. Exatamente. Né? Uma ideia totalmente urbana ali. E até, né, a gente estava discutindo essa questão de uma cidade, né, de ser construída, né, e planejada, né? A gente tem no Brasil cidades que foram planejadas, né, Belo Horizonte, Curitiba, a própria Brasília, em 1960, para ser a capital administrativa e política do Brasil, mas é lógico que com o passar do tempo, né, a macrocefalia urbana, né, aquele inchamento de gente vindo de fora, principalmente nas grandes cidades, faz com que ela se mude. Então, ela é planejada, aí você já tem aquela dúvida, ela foi planejada, mas ainda tem, né, resquícios de planejamento, né, mas tem outras cidades aí que você vê que foi planejado. E o exemplo aí que a Fabi colocou é interessante, né, porque você está no meio do deserto, que é uma imagem natural, e de repente você transforma numa cidade extremamente planejada, né, e extremamente organizada. E aquilo que a gente comentou, né, dinheiro, né, o dinheiro que foi injetado lá, exatamente, né, são os reis do petróleo, então fica até mais fácil de você planejar e colocar aquela cidade do jeito que eles gostam, certo? Vamos para uma atividade então? Bora lá. Então vamos lá. Então, ó, a gente quer saber de vocês aí, olhando essa imagem, né? Que tipo de paisagem você consegue ver nessa imagem? Que tipo de paisagem ela mostra? A gente vai deixar um tempinho aí para eles, 2 minutinhos. Explica aí a sua resposta, né? Não adianta só. A gente quer justificativa aqui de que tipo de paisagem você está vendo e aí a gente já volta.
Ó, então temos aqui algumas respostas, tá? Então, o professor Petronilho, ele falou o seguinte: uma paisagem transformada pelo homem, que transformou a mata em área de pastagem, né? Professora Rosimeire, uma paisagem rural, mas com intervenção humana, né? Que são as casas. Então, a professora Marielle também, paisagem rural humanizada. A aluna Ana Clara também, paisagem rural humanizada, mas todo mundo aqui está falando que teve ali uma interferência do homem. Exatamente. Então é aquilo, né, que a gente falou anteriormente. Então a paisagem rural ela tem, né, aspectos próprios, né? Então que é o caso que o professor falou, né? O homem transformou a paisagem e fez lá uma pastagem. Perfeito. Então há uma transformação. É que as imediações de uma paisagem rural, ela tem também elementos, né, de uma paisagem, né, transformada pelo ser humano, ela tem elementos naturais. Então depende muito da paisagem que é vista, né, e de que ponto de vista que se faz. Então é interessante a gente sempre retratar isso. No caso aí, claramente a gente vê uma transformação do ser humano, né, mas com o passar do tempo, né, ela pode aumentar como pode ficar estático. Agora nós vamos fazer comparações de paisagens do passado com o presente, né? Então a primeira aí que a gente está observando é a Avenida Paulista, né? Uma fotografia de 1902, né? Aqui sabemos, né, que os barões de café dominavam essa região, né, com seus casarões, né? Então eles moravam já na Avenida Paulista, né? E a gente vê a Avenida Paulista de hoje, né? Mais recente, né, dessas características aí de movimentação, né, de ser uma área extremamente financeira, né, conhecida aí como o maior centro financeiro até do Brasil, até inclusive até da América Latina. Mas é interessante que a gente estava até discutindo na aula do sexto ano, né, Fabi? Parece que, né, passou de geração para geração, porque barões do café, o dinheiro estava lá, ciclo do café, né, e continuou com o ciclo financeiro, né, dos grandes bancos e agora da Bolsa de Valores, né? Acho interessante isso. Então parece, né, que se não é que seja coincidência ou não, mas se dá a impressão que as coisas parece que andam no mesmo eixo, né? Então, se a gente observa a imagem, né, da Paulista, dá a impressão que é uma área residencial, mas que moravam as pessoas que pertenciam àquele ciclo econômico do café, né? E hoje, quando você vai na Paulista, é a mesma coisa, é a parte financeira de São Paulo, do Brasil e até uma das mais financeiras aí da América Latina. Então é interessante a gente retratar isso. Então a paisagem ela tem essas circunstâncias de transformação, por isso que a gente fala em paisagem cultural, vem da cultura do ser humano, né? É interessante a gente retratar isso. A próxima imagem, né, é uma imagem do elevado Costa e Silva, né, construída em 1970. Você nasceu em que ano, Fabi? 92. Ah, então você não passou por essa, você já estava construído então o elevado. Então nós temos aí a construção do elevado com alguns edifícios, né, nas suas imediações, e aí quando a gente olha para a direita, da fotografia mais recente, a gente vê lá, praticamente a gente não consegue ver o elevado Costa e Silva, a não ser no centro da foto, né, porque grandes espigões foram construídos dessa região, que é, né, o centro da cidade, né, conhecido aí até como Centro Velho, né, uma das partes aí do centro antigo aí de São Paulo, e obviamente as edificações foram se construindo nas imediações, né. Hoje, para quem conhece, né, o elevado Costa e Silva, aí, o famoso Minhocão, né, ele é fechado à noite, né, Fabi? E final de semana fica para lazer aí, porque por várias décadas os moradores reclamaram do barulho, da poluição que se fazia. Fecha para o pessoal dormir, né? Fecha para o pessoal dormir e fecha no final de semana para as pessoas se divertirem. Já teve até casos aí de se pensar em demolir, né, o Minhocão. Só que o Minhocão, ele ajuda, né, São Paulo de certa maneira com a sua locomoção, porque ele liga a Zona Oeste com a Zona Leste, apesar dos seus problemas. Então também tem essa questão da infraestrutura, principalmente quando a gente fala de cidade de São Paulo, né, que é extremamente urbanizada, tá certo? Bom, a próxima é o Vale do Anhangabaú, né? O Vale do Anhangabaú, nós temos aí a foto antiga do Vale do Anhangabaú, fazendo uma comparação dessa foto recente, assim, nem tanto, né? Porque já teve uma mudança. Teve uma outra mudança, né? Justamente, você estava falando que a paisagem muda, ela já mudou. É uma foto recente, mas já houve uma mudança ali na paisagem do Anhangabaú. Exatamente. Mas como eu quis pegar uma imagem assim bem parecida, para vocês verem assim, a paisagem se transforma, mas ela pode ficar até um pouco parecida. É lógico que os edifícios são
diferentes, né? Mas tem ainda, né, para quem for lá no Vale do Gambão, ou para quem já conhece, sabe que alguns edifícios aí que aparecem na imagem ainda existem, né? Até porque são, né, edifícios tombados aí. Mas é interessante que há uma transformação, mas se preservou alguns pontos aí, como as praças, por exemplo, né? As praças são bem parecidas com as praças que tinham aí na fotografia do início do século XX. Os edifícios não, foram aparecendo, né? Também é uma região de comércio, né? de econômico também, então é uma região aí, né, que foi crescendo, né, com os ciclos que apareceram aí na cidade de São Paulo. A próxima imagem que nós vamos ver aí é da Praça da Sé. Tá? Então nós temos a igreja antiga, né, da Praça da Sé, isso é uma fotografia de 1888, né, e do lado direito nós temos a Catedral da Sé, né, ela se elevou à catedral depois da construção do início do século XX. Então a gente vê, né, com uma foto de 1888, né, com alguns prédios aí no seu entorno, né, nessa região da Sé, e quando a gente vê uma imagem do alto, né, grandes edifícios, né, os espigões, e o crescimento que acontece aí nesse grande centro aí de São Paulo, que é o marco zero da cidade de São Paulo aí, para nós aqui que moramos aqui na cidade de São Paulo, tá certo? E aí nós temos uma outra imagem, que é da Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, tá? Isso é uma imagem da década aí de 10 do século XX, né? Em torno aí de 1910, e uma fotografia mais recente aí da praia, mais ao alto aí, então dá para ver aí as diferenças, né? Mesmo sendo a beira-mar, né? Das diferenças que tem do que era no passado, isso há um pouco mais de 100 anos atrás, e no que nós temos nos dias de hoje, tá certo? Uma outra que é interessante é a cidade de Santos, né? Então nós temos aí uma imagem do Porto de Santos, isso aí também aí do fim do século XIX, né? Início do século XX, e uma foto mais recente, né? Como cresceu aí as edificações, né? Praticamente a gente não vê nenhum espaço aberto na cidade de Santos. A cidade de Santos, ela é bem próxima aqui da cidade de São Paulo, está em torno aí de 60 quilômetros, né? Ou descemos aí para a Baixada Santista pela Via Anchieta. Uma hora e meia, está lá. Pela Imigrantes, quando não é feriado prolongado, né? Apesar que da aí pandemia. São 3 horas. Apesar da pandemia, né? Aí tá mais difícil aí de viajar, mas, né, em épocas normais, né? Da época aí levava mais tempo aí na época de feriado prolongado, tá certo? Mas é uma cidade que também cresceu. Tá? Então, essas edificações acontecem aí com o crescimento urbanizado da cidade. Uma outra imagem que nós vamos ver é a vista de Londres. Tá? Nós temos a Londres aí do final do século XIX e a Londres aí de uma imagem da Catedral de Londres em 2007, né? A transformação, né? A gente vê fábricas no entorno aí da cidade de Londres, né? Período aí do ápice da Revolução Industrial, né? No final do século XIX, e, né, hoje, né, com grandes prédios aí, com um controle de urbanização que se tem. E com umas árvores que surgiram ali, né? Exatamente, porque também teve uma lei de infraestrutura lá, bem séria lá na cidade de Londres, né? Bom, a aula está terminando, né? Aproveitem aí, façam um mão na massa aí, né, que é fazer aí um portfólio com imagens de locais da sua cidade, comparando com paisagens do passado e do presente. Aí os professores vão auxiliar vocês aí, né? E aí vai ser legal aí vocês verem o que era uma imagem no passado com a imagem do presente aí. Certo, Fabi? Exatamente, só sucesso. Então quero agradecer a todos aí pela participação do chat, pela participação da aula. A professora Fabi vai falar aí sobre a avaliação, né, professora? Exato. É sempre um prazer estar com vocês aqui, mas nunca esqueçam de avaliar aí nossa aula, dar um feedback para que a gente sempre possa aí estar aperfeiçoando nossas aulas para vocês. E a gente se vê, né, por aí nas próximas aulas. É isso aí. Tchau, pessoal.